Bom, gente, meu nome é Ivete, eu sou voluntária do Programa de Educação para a Paz aqui no Brasil, e a gente também está trabalhando com o livro Ouça Sua Voz, e é sobre o livro que a gente vai conversar. Bom, eu tenho algumas novidades sobre o livro que eu creio que são importantes para você. O livro Ouça Sua Voz bateu recorde em alguns países de mais vendidos, como Estados Unidos, Irlanda, e, além disso, a gente bateu um novo recorde da Guinness. Guinness é aquele organismo internacional que conta todos os recordes de todo o planeta, quem anda mais rápido, quem nada melhor. E esse recorde que a gente bateu foi de leitura livre para o maior número de pessoas. O pessoal do Guinness descobriu que a pessoa que tinha lido mais tempo para mais pessoas tinha sido Gandhi, no começo do século passado, e ofereceu para o Trem Howard fazer uma disputa e ganhar, claro, né? E ele leu durante 20 minutos o livro para quase 1 milhão de pessoas, o número era incontável, eles conseguiram contar até 150 mil pessoas, e aí já deram o prêmio, já está tudo certo, e valeu, num evento público, ao vivo, sobre o livro. Então, o livro está sendo buscado, querido e lido por muita gente, inclusive por você que também tem essa oportunidade de ler o livro, né? Que nos deixa muito felizes e muito contentes. A gente vai te convidar aqui a conhecer um pouquinho mais sobre cada capítulo do livro. E, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada, leia, aprenda e vamos viver juntos essa experiência incrível do livro Ouça Sua Voz. Bom, vamos começar falando do capítulo 1 do livro Ouça Sua Voz, e depois a gente vai falar de cada capítulo, vamos destacar algumas coisas que eu acho que são interessantes para você trabalhar. No capítulo 1, Prem fala sobre quanto o tempo é precioso, e fica a pergunta, o que estamos fazendo com o tempo que temos? O que nós estamos fazendo do nosso tempo, da nossa vida? Ele fala também sobre as distrações, como as distrações nos tiram daquilo que é importante, que é viver a nossa vida hoje, aqui e agora. E ele conta algumas histórias bem legais sobre ilusão. A que mais a gente lembra é da história do colar da rainha, que também participa do programa de Educação para a Paz, tem lá um desenho animado dessa história da rainha. E a pergunta na história da rainha, que não quer calar, é: quantos de nós pulamos no rio sujo buscando um colar que não estava no rio, mas estava apenas no reflexo dele? Quantas vezes a gente pulou atrás de um reflexo e não da coisa real? Gente, a gente pula até hoje atrás desse colar da rainha no lugar errado. A gente não consegue perceber onde ele realmente está, porque a gente está buscando um reflexo, não estamos buscando o colar. Essas são as famosas roubadas que a gente entra, né? Roubadas da nossa vida. E essa história da rainha é bem legal, né? Então, eu te convido a ler o capítulo 1 e ler o capítulo da história da rainha, que é muito bacana. E eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, passando rapidamente pelo capítulo 1, vamos conversar sobre o capítulo 2, Descubra seu ritmo interior. Nesse capítulo, Prem fala sobre o poder universal, que a gente expressa de vários nomes, esse poder universal que é tão importante na nossa vida, né? Mas o mais importante e interessante desse capítulo é, quando ele fala descubra seu poder interior, seu ritmo interior, ele começa a falar sobre como a gente coloca a clareza no piloto automático, ou seja, a gente pressupõe que está tudo certo. Lembra, no capítulo anterior a gente falou sobre a dispersão, como a gente se dispersa, e aqui, como a gente põe no automático e toca a nossa vida, né? E uma das histórias boas que ele conta é sobre a sucata, né? Que a pessoa recebeu uma pedra mágica que tudo que tocava, que tivesse metal, virava ouro. Só que ele não tinha metal na casa dele. E ele tinha 3 dias para fazer isso, lembra? Mais ou menos 3 dias. Então, aí ele falava, deixa eu ver o preço da sucata, amanhã eu compro a sucata porque hoje está muito caro, amanhã o preço vai baixar. E ele só tinha pedra, só tinha papel, só tinha
tudo menos metal. Até que um belo dia o cara bateu na porta e falou, dá aqui a pedra que transforma o metal em ouro. Ele falou, não preciso de mais tempo, só que não tinha mais tempo. E isso vale para os nossos 25.550 dias, que é, em média, tudo que a gente pode viver nesse planeta, né? O que a gente está fazendo com esse tempo? Como é que a gente está aproveitando esses momentos de vida? Que tenha tudo a ver com o ritmo da nossa existência, né? Ele também fala daquele médico que quis enganar a morte, lembra? Ele soube que o Deus da morte ia aparecer à noite e ele escolheu uma pessoa para levá-lo junto com ele, né? Então ele se fantasiou duas pessoas iguaizinhas a ele, tomou todo o cuidado do mundo todo para não escapar nada, que ele tivesse perfeito. Aí o Deus da morte veio, olhou aquilo e falou, puxa, mas eu só posso levar um e tem três, e agora? O que eu faço? Aí ele pegou e falou, já sei, estão tentando me enganar. E ele pega e fala assim, gente, como é que pode? Os três são quase iguais, mas tem uma coisinha diferente. Na hora que ele falou isso alto, o outro ficou, uai, mas eu cuidei de todos os detalhes, cortei as unhas, pus o sapato igual, a roupa igual, o cabelo igual, maquiei tudo igual. Como pode ter defeito? Não tem defeito no trabalho que eu fiz. Qual é o defeito? O que nós temos de diferente? Ele pegou e falou, isso, vem comigo. Então, isso é um pouco também de como é que a gente encara quando a gente coloca as coisas no piloto automático, né? A gente deixa de fazer muitas coisas que deveriam estar fazendo e deveriam estar acontecendo, né? Só que não, né? O piloto automático nos deixa meio rendidos, né? Vamos trabalhar agora o capítulo 3, mas é importante que a gente trabalhe com carinho esse capítulo 2, que ele tem coisas muito importantes, né? Bom, capítulo 3. Eu vou te ensinar uma dica do capítulo 3 que eu acho que você vai gostar muito. Quem aqui aprendeu a meditar? A gente ouve muito falar em meditação, conta muitas histórias sobre meditação, então vamos à meditação básica da básica. A básica da básica é a seguinte: coloca a mão em cima da perna, presta atenção na respiração que entra e sai, mais nada. Eu não vou ficar falando aqui, imagina isso, imagina aquilo, porque a imaginação te leva para o outro ponto. Só o fato de você prestar atenção na respiração que entra e sai, você vai ver que você vai acalmar e que você vai entrar em outro ritmo e vai entrar em contato com outras coisas. Vamos lá? Fecha os olhos, põe a mão em cima da perna. Faz isso por 1 minuto, pelo menos. Por 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, e você vai vendo que vai ficando melhor e melhor e melhor e melhor e mais gostoso e mais bacana para você mesmo, entender melhor você mesmo e trabalhar melhor você mesmo. Aí fica uma pergunta. Você fez isso, não fez? Como foi a sua experiência? Como é que foi? Como é que foi isso? Como foi aquilo? Aí você vai falar, bom, eu achei que eu ia dormir, mas não dormi. Foi isso, não foi aquilo. Foi nada e foi tudo ao mesmo tempo. É sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo, que eu acho que é bem bacana. Se essa experiência pode ser explicada facilmente, as pessoas presumem que seja complicado, mas normalmente a tentativa de explicar é que é complicado, não a experiência. E isso é o capítulo 3. Dá uma lida que eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender muito melhor do que eu explicando aqui, né? Vamos para o capítulo 4. Aprenda a diferença entre saber e crer. Gente, é diferente, né? Eu sei e eu creio é totalmente diferente, né? Só que a gente acha às vezes que não, que é tudo a mesma coisa. Como é que é? Quem? Como? Quando? Onde? Quando? Por quê? Essas perguntas, às vezes a gente faz e às vezes a gente não faz. Então, como é que é? Essas perguntas podem ser incrivelmente úteis no nosso cotidiano.
mas eles não nos levam a muitos pontos, que é aquele ponto que não responde perguntas, apenas é. Ixi, Nossa Senhora, que coisa complicada! Será? Vamos ler o livro para descobrir como é que é isso, né? E vamos contar a história, né? Agora, porém, começa a contar a história e não para nunca mais. Já estava contando, como sempre, né? Ele contou de um jovem que queria ser sábio. Aí ele descobriu uma pessoa sábia e falou, sábio, eu quero ser sábio. Aí ele pegou e falou, você pode me dar sua sabedoria? Ele pegou e falou, sim, vamos começar, eu preciso cuidar aqui do jardim, preciso plantar uma horta, né? Então, eu vou te pedir para você pegar um pouquinho de água. Vamos lá para o poço, vamos pegar um pouco de água, né? Aí o sábio desceu um balde cheio de furo no poço. Subiu aquele balde cheio de furo no poço e foi aguar as plantas com um pouco de água que sobrou, que não saiu pelos furos. Vocês lembram dessa história do livro? É bem bacana, né? Aí ele pega, fica olhando, o sábio vai lá de novo com o mesmo balde, joga, pega aquela balde saindo um monte de água, e ele pega e joga o que tinha sobrado da água, e ele pegou como falou, que sábio é esse que não vê que tem furo nesse balde, meu Deus do céu? E ele tinha combinado com o sábio que ele não ia falar nada, que ele só ia observar, que ele não ia falar nada. Então ele estava lá guardado, ele estava só nos pensamentos dele, né? Puxa, eu não posso falar, mas será que ele não viu que tem furo nesse balde? Ficava o tempo todo pensando, né? E ele via que o sábio ia lá, pegava água, cheio de furo, jogava um pouco, sobrava de água. Depois de 3 dias vendo isso, ele pegou e falou assim, puxa, eu acho que esse cara realmente não é sábio coisa nenhuma, né? Pegou e falou, sábio, desculpa, eu não estou entendendo nada. Por que você está pegando um balde cheio de furo de água e buscando água? Você não viu que está cheio de furo? Aí o sábio dá a resposta para ele. Qual é a resposta? Você viu no livro? Então, não é bacana essas coisas que acontecem? E como a gente se deixa levar pelas nossas falsas impressões, como a gente também pode ser um balde furado, como a gente também pode cair nessas roubadas de nos deixar perder por observações que não têm nada a ver com o que está acontecendo na realidade. Lembra qual é o tema de hoje? Qual é o tema desse capítulo? Então, essa história do balde furado é muitas vezes a nossa própria história, né? E depois ele conta um pouco da história do Akbar. Nossa, eu sou a maior fã do Akbar, eu acho o Akbar bárbaro, né? Então, o Bilbao que era o imperador, tinha um sábio conselheiro que era o Akbar. E o Akbar era assim, todo mundo tentava passar a perna no Akbar, porque o rei, o príncipe, o imperador tinha lá um monte de seguidores que queriam ter o lugar do Akbar, mas só que o Akbar era o Akbar, né? Então a esposa do rei virou para ele e falou assim, eu quero que o meu irmão seja o seu conselheiro, não o Akbar, porque o meu irmão sabe muito mais que o Akbar. E o Akbar estava desconfiado que a esposa estava armando contra ele. O que o Akbar fez? O Akbar pegou e ficou muito esperto. E aí o imperador, influenciado pela esposa, que disse que ia aprontar e que ia mostrar para ele que o Akbar não era tão esperto, falou, olha, eu vou sair, eu vou ficar aqui no meu quarto. E o Akbar e você não vão conseguir me tirar do quarto enquanto o meu irmão não for o seu conselheiro. A história é mais ou menos essa, né? Aí, então, o rei falou, tá bom, vamos nessa, né? E o Akbar percebeu e cochichou na frente da esposa e do rei, algo que falou, vamos combinar. Combinado antes com o guarda. O que foi? O que foi? O que foi? Você leu no livro? Então, ele combinou com o guarda
que o guarda ia entrar e falar, puxa, mas ela é tão bonita, e ia sair. Só aquela conversinha na orelha do Akbar. Ela está te esperando, e ela é tão bonita. Então o guarda entrou, falou assim, ela está esperando, e ela é tão bonita, e a rainha, que será isso? Será que ele está com outra? Que será isso? E saiu do quarto e acompanhou o rei até o jardim, né? Então, a dúvida, com uma armaçãozinha, o Akbar conseguiu plantar a dúvida e ganhar mais essa parada. Quantas vezes a gente não lembra qual é o tema de hoje mesmo, saber e crer? Quantas vezes a gente se deixa levar pelas enganações, pelo aquilo que realmente não era, porque realmente não estava acontecendo, e como é importante a gente saber, em vez de pensar que sabe, ou crer que exista, ou qualquer coisa do gênero, né? Gostaram? Capítulo 4 é fantástico. Agora, tão bom quanto ele é o capítulo 5. O capítulo 5 é cheio de histórias. Oba! Eu adoro histórias! O capítulo 5 é cheio de histórias, né? Comece com você. Comece por você é o capítulo 5. Então, ele começa falando, não é da sua conta. Existe um ditado maravilhoso que nos lembra que existem outras formas de responder às críticas que te fazem. O que as pessoas pensam de você não é da sua conta. Ai, 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 olha só que coisa. Se alguém que você respeita faz uma observação sensata sobre você, ótimo, aprenda com ela. Se não, siga seu caminho. Marido e mulher seguiam por uma jornada com um cavalo. Andavam lado a lado. E as pessoas começaram a comentar. Puxa, mas por que eles andam lado a lado se podiam estar em cima do cavalo? Então subiu um, falou, olha, por que subiu ele e não subiu ela? Troca, por que ele subiu e não subiu ela? Sobe os dois, ai, coitado do cavalo. Aí os dois descem do cavalo e falam, ó, dane-se, não é possível desse jeito, lembra? Então, às vezes, a gente parece esse casal que está andando ao lado do cavalo e todo mundo fala para a gente seguir para cá, para lá, para cá, para lá, mas o que a gente deve seguir mesmo é. Vamos ver o capítulo 5, certo? Bom, e outra história que ele conta é da tigela de Buda, que também é muito legal. Os discípulos pegam e falam, olha, como é que eu faço para lidar com as críticas? E Buda pensa, fica quietinho, vai até a casa dele e fala, me dá uma tigela. Ele fala, está aqui sua tigela. Ele falou, essa tigela não é minha. Não, essa aqui é sua tigela. Não, essa tigela não é minha. Cadê minha tigela? A tigela está na sua frente, essa tigela é sua. Não, essa tigela não é minha. Essa tigela só vai ser minha quando eu falar que essa tigela é minha. E a mesma coisa você tem que fazer com as críticas. Elas só são suas, só são para você, se você diz que elas são para você, não é? Gente, eu acho essa história muito bacana, muito legal. E o capítulo 5 tem mais histórias como essa, né? Vocês lembram das histórias? Vamos trabalhar essas histórias com cuidado, com carinho. A outra história que eu gosto é do Sem Resmungar, do discípulo que fez um voto de silêncio, né, com todo o mosteiro. Ele só podia falar uma vez por ano. E aí, uma vez por ano, o mestre falava assim, como está? Tudo bem? E ele falava, cama dura. Passa mais um ano, ele falava, muita fome. Passa mais um ano, muito frio. Aí o mestre falou para ele, pode ir embora, você só sabe resmungar, né? Toda vez que eu te dou a palavra é para você resmungar. E olha quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? A gente, em vez de aproveitar e falar sobre coisas bacanas, a gente fica só no ai, meu Deus, nas lamentações, na resmungação, né? Então, a gente precisa aprender com essas historinhas e olhar com essas histórias de outra forma. E tem mais uma história nesse capítulo que eu amo, que é a história dos idiotas. De novo, Akbar e Bilbao, claro, Akbar
recebeu uma missão de Bilbao de achar 5 idiotas. Mas eu não vou contar essa história, você tem que ler no livro, porque o Akbar dá umas buscadas sensacional nessa história, de procurar os 5 idiotas pelo reino do Bilbao. Esse é o capítulo 5. Gente, depois de tantos capítulos emocionantes, vamos falar do capítulo 6, que é escolha a gratidão. A gente escolhe muitas coisas na nossa vida, a gente escolhe a gratidão. Vamos sair um pouco do livro e vamos voltar para a unidade prisional. Na unidade prisional, quando você chega, muitas vezes você não tem o sabão, o que a pessoa faz? Corta um pedaço do sabão dele e te dá. Você sente gratidão. Gratidão é esse sentimento de você ganhar uma fatia de bolo do seu colega, que recebeu um bolo da esposa. É esse sentimento de gratidão que ele está falando. E esse sentimento de gratidão você sentiu muitas vezes. Não é estamos aqui para ser gratos. Não, é um sentimento real, sincero, limpo, puro e bonito. É sobre esse sentimento de gratidão que a gente vai falar agora. E é claro que na história tem capítulo, esse capítulo tem mais histórias e mais histórias. Ele conta da história do rei, seu ministro e do cavaleiro, que estavam numa missão secreta para visitar o reino vizinho, quando o rei machucou o polegar com uma maçã que ele cortava, e começou a sair muito sangue. E ele ficava falando, puxa, por que isso foi acontecer? Por que isso foi acontecer? E aí o ministro dele falou, porque tudo tem um motivo, certamente tem um motivo por ter acontecido isso. Aí o rei fica muito bravo, manda abrir um fosso e fala, vou jogar uma ministra aí dentro. O ministro fica muito raiva, se debate, morde a orelha do cavaleiro que estava pondo ele para dentro do poço, né, daquele buraco, e fica lá. Sai o cavaleiro todo sangrando pela orelha, o rei sangrando pelo dedo, e vai lá para o terreno vizinho. E a história, como você está lendo o livro, você sabe muito bem o que aconteceu. Eles conseguem escapar de serem mortos porque eles tinham defeitos. Eles estavam jorrando sangue. E os vizinhos falaram, a gente não pode tocar em pessoas que estão machucadas, né? Isso a nossa lei não permite. Então, eles voltam para resgatar o ministro e falam, tá vendo, ministro, a gente deve a nossa vida a você. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, né? Nós não podíamos ter te deixado aqui mesmo, né? Essa história é muito bacana, você tem que ler, eu tenho certeza que você vai adorar. Agora, tem uma outra história que eu acho também bem legal. Eu vou mudar um pouco essa história, porque a gente sempre, quando conta, a gente muda um pouquinho. Mas que é a história do cortador de pedra. Como é que ele morava na beira de uma grande montanha de pedra e ele ficava quebrando essa pedra, pedras enormes, em rochinhas pequenas. Então, como é que ele fazia? Ele pegava uma pedra grande, punha e batia assim nos pregos para quebrar essa pedrona grande, né? E ficava um monte de pedrinhas. Aí ele pegava essas pedrinhas e levava lá para a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele viu uma casa linda, maravilhosa, e falou, puxa, e dando uma festa assim sensacional, falou, puxa, eu queria ser o dono dessa casa e queria estar dando essa festa. E plim, ele virou o dono da casa e estava dando essa festa. Olha que bacana! Nisso ele está lá, o senhor da casa, com tudo, dando festas, recebendo os amigos. Ele vai até a sacada e vê o rei passando numa carruagem real, dourada, e fala, peraí, muito mais importante do que eu é o rei, eu quero ser o rei. E plim, ele virou o rei. Quando ele virou rei, todos os súditos iam lá e falavam, oh, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei. E ficava lá, meu rei, e ele ficava assim do lado.
até que um dia ele foi até a sacada, viu o sol e falou, peraí, tudo que cresce e nasce nesse reino é por causa do sol. Então, o sol é mais importante do que eu, que sou o rei, mais importante do que o dono da casa, que dava festas, mais importante do que o cortador de pedra. Então, eu quero ser o sol. E plim, virou o sol. Quando ele virou o sol, ele, nossa, tudo, ele crescia tudo, ele brilhava, ele era maravilhoso. Ele iluminava o dia das pessoas. Até que um belo dia, uma nuvem passou e encobriu o sol. Ele falou, peraí, essa nuvem está encobrindo meu brilho. Então, ela é mais importante do que eu, que sou o sol, que é mais importante do que o rei, que é mais importante do que o senhor da casa. Eu quero ser essa nuvem. E plim, virou a nuvem. Quando ele virou a nuvem, ele ficava andando para cá, andando para lá, andando para cá, andando para lá, até que um belo dia ele é parado uma montanha de pedra, por forças do vento, que ele virou vento. Bom, quando ele parou nessa montanha de pedra, ele falou, peraí, essa montanha de pedra é muito mais importante do que eu, que já fui sol, que mais importante que o rei, mais importante do que o senhor da casa, eu quero ser essa montanha de pedra. E plim, virou a montanha de pedra. Nisso, ele ouviu lá embaixo, tuc, 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 e tinha um cara cortando as pedras enormes dessa montanha de pedra e diminuindo essa montanha de pedra em pedrinhas. Ele pegou e falou assim, puxa vida, aí eu aí. Então, eu era mais importante do que a montanha de pedra, do que o vento, do que a nuvem, do que o sol, do que o rei, do que o dono da casa. Eu quero voltar a ser o cortador de pedra. E plim, ele virou o cortador de pedra. Essa história é muito importante sobre o respeito da natureza da gente, sobre o que realmente nós somos no nosso íntimo e na nossa existência, sobre resgatar a nossa própria humanidade de nós mesmos, que tem tudo a ver com o que a gente faz, tanto no livro Ouça Sua Voz, quanto no programa de Educação para a Paz. Dá uma lida nesse capítulo com todo carinho, que vale a pena. Bom, o capítulo 7 é um capítulo à parte. Alivie o fardo em momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos mais difíceis e duros, mesmo se você está numa prisão, acho que é um momento bem difícil, né? Talvez não seja o pior momento da sua vida, nem o melhor, mas é um momento difícil. E aí, para contar um pouco de história, ele fala, ai, doutor, o dedo está doendo, onde eu encosto dói, dói o corpo inteiro, eu encosto aqui no ombro dói, encosto na perna dói, encosto aqui dói, 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 dói. Aí o médico pegou e falou, acho que você quebrou o dedo, né? Então, isso é um pouco do que acontece para a gente, né? Às vezes a gente acha que a dor é tudo, só que não, né? A gente precisa aprender com essa dor e lidar com essa dor, antes da gente se perder no tudo dói, né? E muito tem a ver com as expectativas, como a gente gostaria que fosse e que de fato é. Bom, a gente passa por momentos difíceis, mas como diz Mike Tyson, o lutador de boxe, muito sabiamente, todo mundo tem um plano até levar um murro na boca. Às vezes a gente leva leva um murro na boca e nem sabe por quê, mas nosso plano dança, né? É preciso ter coragem para aceitar a vida como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. E a clareza é o que conta nessa história, é o que conta nessa nossa vida em geral, né? Bom, ele conta uma história de um fazendeiro que tinha que carregar sacos muito pesados. E aí ele começou a discutir com a mulher, lembra? Compra uma vaca, compra um burro, mas a vaca dá leite, mas o burro dá não sei o quê. Aí ele faz um pedido para Deus, lembra da vaca e do burro? Ah, você andou lendo o livro, né? Você sabe como é que faz essa história do burro e da vaca.
Que coitadinha da vaca. E do burro, quem morreu? A vaca ou o burro? Né? Então, era importante a gente descobrir qual que é a diferença entre a vaca e o burro nessa história, né? Mas, acima de tudo, é importante a gente descobrir e começar a ver como é que a gente está enfrentando a nossa realidade. E passar a viver a vida como ela realmente é. Boa ou má é a nossa vida, é o que temos para nesse momento, né? Então, vamos trabalhar com, sentir essa vida com leveza, com gratidão, com plenitude, com paz e com muita alegria no nosso coração. Que assim, acho que a gente consegue levar essa vida com muito mais clareza e com muito mais entendimento, né? Vamos falar sobre o nosso capítulo 8, Liberte-se pelo perdão. Gente, isso é muito legal, porque a gente tem ideias do perdão que às vezes não são só ideias, não são bem perdão, né? E ele dá vários exemplos sobre as ideias do perdão e o perdão, todos voltados por o Mahabharata. O que é isso? Mahabharata é um livro que para os indianos equivale à nossa Bíblia, ou para os chineses equivale ao I Ching. Cada cultura tem uma Bíblia, né? A Bíblia do Mahabharata, ou seja, o texto do Mahabharata, tem muito a ver com a Bíblia. Tem guerra, tem casamento, tem histórias de seca, de deserto, tem, enfim, é muito uma história muito rica, com muitas histórias, com várias diferenças, né? Os indianos têm 200 deuses, então é um pouco, vamos dizer, mais rica em deuses e acontecimentos. Mas a essência pelo bem, pela caridade, é exatamente a mesma. Ele pega a história do Mahabharata, e no qual o Arjun tem que... E esse capítulo é todo voltado pelas batalhas, para as guerras, né? As guerras que o Arjun travou no Mahabharata, e como Krishna consegue entender e fazer entender o Arjun por que ele estava em guerra. Gente, vamos lá, né? Ele pega e também conta a história do Kali Yuga, o Kali Yuga dos 4 yugas da mitologia indiana, né? O Kali Yuga é o deus da clareza ou da mentira e da falsidade. E ele vai continuando, vai falando das guerras de Paris, do Kali Yuga, que tomou a forma de uma cobra, lembra? Então, são vários, é o capítulo todo voltado para as guerras. Agora, gente, qual é a nossa principal guerra? Está aqui, ó. Olha a guerra que não quer calar, né? Está aqui, a gente fica o tempo todo guerreando, batalhando, brigando, deixa eu ver, com a gente, não é? Então, como essas guerras todas descritas no livro aclaram um pouco essa guerra aqui. Então, é isso que é o grande desafio desse capítulo. Tenta ler com carinho, entender direitinho como é que você sai dessa guerra que é fora para a guerra dentro, e essa guerra dentro que se transmite para fora. Ele conta, às vezes eu saio de uma prisão e volto ao mundo exterior com lembranças dos detentos sorrindo. E você olha e fala assim, pessoas perguntam como é que são os detentos. Eu falo, gente, é gente normal, só estão num momento difícil, né? Então, é isso, gente. Como é que a gente transforma essa vida de guerras aqui num momento de paz? Eu acho que esse aqui é o grande desafio desse capítulo, né? Você pode transformar a sua vida em um inferno. Eu acho que isso é muito importante. E tem a batalha entre o sol e o vento nesse capítulo, que também é bem legal, vale a pena contar. O sol e o vento resolveram fazer uma disputa. Quem que tira daquela pessoa ali o casaco? Eu estou com o casaco em cima do casaco para você ver que tem um casaco. E aí o vento sopra, 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 e a pessoa faz assim, ela agarra muito mais o casaco. Aí o sol pega e fala, agora é você, agora é minha vez. Eu vou tirar o casaco daquela pessoa, e começa a brilhar, 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 começa a ficar quente, e a pessoa tira o casaco.
Gente, brilhe, brilhe, brilhe. Precisa dizer mais alguma coisa? Esse é o capítulo que a gente acabou de ver. Bom, vamos falar sobre o capítulo Ame Agora! Gente, esse capítulo é lindo. Amar agora é muito importante, né? Adianta a gente falar, vou amar depois, amei no passado? Não, a gente tem que amar agora. Amar agora. Amar o quê? Amar quem? Amar você. Amar a vida. Amar você mesmo. E isso é muito importante. O capítulo conta muito dessa história. E é claro que a gente tem histórias, certo? Mas antes de ler histórias, eu vou ler o que o Kabir escreveu, que está no livro, que eu achei bem legal. Não adie a plenitude do amanhã, sinta agora. Sinta a sede, beba agora. Se tiver fome, coma agora. E aí ele conta a história do Hans Christian Andersen, que é a história do roxinol. Lembra da história do imperador do roxinol, que é muito bonita? A história do imperador do roxinol, ele tinha o roxinol, ele ouvia todo dia o roxinol cantando na janela dele. Ele abria a janela, o roxinol entrava e cantava o mais lindo dos lindos. Até que um belo dia, alguém esperto falou, puxa, ele gosta tanto de ouvir o roxinol cantando, eu vou arrumar um roxinol mecânico. E entregou para ele um roxinol mecânico, toda vez que ele quisesse, ele punha o roxinol mecânico a cantar. E o roxinol verdadeiro ficou, puxa vida, eu não vou mais perder meu tempo aqui. Puf, foi embora, né? E ele ficava lá ouvindo o roxinol mecânico o tempo todo, olha que coisa linda, que coisa bonita. Até que um belo dia, aquele roxinol mecânico quebrou. E ele ficou sem o roxinol. E ele ficou muito triste, ficou deitado na cama, muito deprimido. Falei, puxa, a coisa que eu mais gostava na vida era ouvir esse roxinol. E agora eu não tenho mais roxinol de verdade, não tenho mais roxinol mecânico. E ele ficava rezando. Ah, Deus, por favor, traga o roxinol de volta, me faça feliz. Até que um belo dia ele abriu a janela. Quando ele abriu a janela, quem que apareceu? O roxinol. E o roxinol cantou para ele. E ele pegou e falou, puxa, roxinol, obrigada por ouvir. Obrigada por vir me ver. E aí ele pegou e falou, não, obrigada por ter aberto a janela. Então, isso é um pouco da vida da gente, né? A gente está com tudo bem, tudo ótimo, de repente a gente fecha a janela, não sabe nem por quê, até que um belo dia a gente lembra, abre a janela e toda a graça do mundo volta para a gente. Esse é o capítulo 9. No capítulo 10, Prem-Rawat fala, cultive o divino. Gente do céu, é o divino que está aqui, tá? Não é o divino que está ali, é o que está aqui, dentro da gente, né? Como é que a gente pode cultivar esse divino? Como é que a gente pode cultivar cada vez mais a beleza que tem dentro da gente? E aí ele conta uma história, uma piada, né? Do cara que caiu no abismo e fala, ai, meu Deus do céu, me tira daqui. Aí parece uma voz do céu e fala, solte essa árvore que você está se segurando para não cair no abismo que eu te pego. Ele fala, tem mais alguém aí em cima, né? Então é um pouco a gente acredita mais no divino, mas às vezes a gente não está muito certo se é por aí que a gente tem que ir ou não, né? Fica meio, ai, 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 e agora o que eu faço, né? E tudo isso é bem legal. É claro que nesse capítulo tem mais Birbal, Birbal contando as histórias dele, que do imperador, ele lá, viram para o imperador e falam que ele é maior que Deus. E você é maravilhoso, você é sensacional, eu te amo, imperador, você é divino, você é lindo, você é o mais lindo. Aí uma hora sai, você é maior que Deus. Aí o imperador fala, puxa, maior que Deus é forte, né? Vou perguntar por Birbal, coitado do Birbal. Aí todo mundo fala, nossa, o Birbal agora se ferrou, porque o imperador não vai aguentar qualquer respostinha do Birbal, ele vai ter que dizer que ele é maior que Deus. E não vai pegar bem por Birbal falar uma coisa dessa, né? E aí, como é que o Birbal saiu dessa?
como é que ele conseguiu escapar dessa história do Akbar e Birbal. É bem bacana. Esse capítulo tem, além disso, a história dos monges, dos 2 monges que iam atravessar o rio, que era muito nervosinho, esse rio cheio de cascatinhas e de muito revolto, né? E aí eles viram que tinha uma mulher no rio e falava assim, puxa, eu tenho que atravessar o rio, mas eu não consigo atravessar o rio, né? Eu vou precisar de ajuda. E aí um dos monges pega e fala, tá bom, sobe aqui que eu vou te levar para o outro lado. E aí ela sobe aqui, na hora que ele atravessa o rio, desce a mulher daqui das costas dele, fala, puxa, legal, bacana, tchau, siga seu caminho. Ela agradece muito, muito obrigada, mas o outro monge, que estava só na observação, ficou pensando o tempo todo, falou, puxa, você não podia ter feito isso, você não devia ter ajudado essa mulher, mas vai colocar uma mulher nas tuas costas, você não pode fazer isso, você é um monge. Aí o outro monge fala, puxa, era só para o outro lado do rio, você trouxe até para dentro do mosteiro, meu, sai dessa, né? É claro que ele não é bem assim, mas é quase isso, né? E muitas vezes é isso que acontece, né? A gente fica vendo as coisas, julgando as coisas, e aquele negócio fica dentro da gente, remoendo, para quê? Que isso está o que está somando na sua vida? O que está acontecendo com isso? Está de fato acontecendo alguma coisa importante? Está de fato somando alguma coisa na sua vida? Então, é importante a gente ver isso como, nesse capítulo, nos é ensinado brilhantemente pelo Prem, de como a gente leva coisas na nossa história que não tem nada a ver com a nossa história, né? Então, vamos aprender com isso na nossa história e na nossa vida. Bom, o capítulo 11 é torne-se eu universal por meio da bondade. Bom, de onde você é, só me resta a contar mais uma história, que eu acho que é bem interessante, a história do próprio Prem. O Prem, que você já viu o rostinho dele, ele parece japonês para os brasileiros, para outros lugares ele parece mexicano, para outros lugares ele parece malaio, ele parece tudo, né? A cara dele é meio universal, né? Então não dá para dizer que ele é indiano, né? Apesar dele ser indiano. Então ele brinca que o único lugar que não reconhece ele como indiano é na Índia, porque como ele tem essa cara de cidadão do mundo, é difícil, né? Todo mundo acha que ele é outra coisa que ele não é. E a mesma coisa acontece com a gente, e muitas coisas que a gente trabalha. E aí ele conta a história do cara que pensou que ele era um grão de trigo. No Brasil, o mais certo seria um grão de milho, né? Mas não importa, a história é mais ou menos a mesma. Ele achava que ele era um grão de milho ou de trigo. E ele morria de medo de galinha. Gente, morria de medo de galinha, porque ele achava que as galinhas iam comer ele. Então, ele via uma galinha e saia correndo. Normalmente acontece ao contrário, né? As galinhas olham para a gente e saem. Não, esse cara saía correndo da galinha. E aí o pessoal achou que não era normal, né? É normal correr de galinha porque acha que vai ser comido pela galinha? Claro que não, né? E puseram ele numa casa, numa clínica, para ajudar ele. Então, uma pessoa ficava lá o tempo todo: você não é um grão de milho, não é um grão de trigo, você não precisa ter medo de galinha, elas não vão te comer. Entendeu? Ah, eu entendi, eu sou um ser humano, não sou uma galinha, eu não sou um trigo, eu não sou um milho. Ah, entendi. Uma hora acharam que ele entendeu mesmo, falou, você pode sair. Agora todo mundo já sabe que você não é um trigo, não é uma galinha, e você já sabe que você não é um trigo, que você não é um milho, não é? Eu sei que eu não sou o trigo, eu já sei que eu não sou o milho. Mas alguém avisou as galinhas? Posso sair? Isso é um pouco da história da nossa vida também, né? A gente acha que é, só que não. Conhece o só que não? Então, e a gente fica com medos que às vezes não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa história e não tem nada a ver com o que a gente está passando, né? E esse capítulo é sobre bondade, sobre luz. E aqui tem uma piada que é doida, né? O homem que estava perdido no deserto. Lembra dessa? Ele estava perdido no deserto, ele falava, gente, quero água, eu não aguento mais, eu preciso de água para beber. E o pessoal falava assim, você quer uma gravata? Não, eu quero água. Não, você quer uma gravata?
Gente, eu quero água. Você quer uma gravata? Ali na frente tem um oásis. Você quer uma gravata? Não, eu quero água. Então, ele vai rastejando até o oásis. Quando ele chega no oásis, o pessoal fala, o senhor tem uma gravata para beber água? Então, significa que a gente tem que leia o capítulo e descubra o que a gente tem que fazer para pôr essa gravata, para poder beber água, né? Eu acho que é bem bacana. E como diz o poeta Cabrini, todos sabemos que existe uma gota no oceano, mas pouquíssimos sabem que existe um oceano em uma gota. Então, gostaram do capítulo 11? Ah, sim, né? Bom, no capítulo 12, pratique, pratique e pratique. O que estamos praticando na nossa vida? É importante a gente olhar não só para o que a gente está fazendo, mas o que de fato nós estamos praticando na nossa vida. Se nós estamos praticando a paz, vamos ter paz. Se estamos praticando o amor, vamos ter amor. Se estamos praticando bondade, vamos ter o quê? Bondade. Então, o que de fato a gente está praticando na nossa vida? O capítulo é sobre isso. E ele conta um pouquinho das histórias, quem já fez o programa de Educação para a Paz, ou está fazendo, da história dos dois lobos que os índios contam, né? Da briga do lobo bom e do lobo mau. Qual o lobo que ganha essa briga? Então, é bem bacana a gente perceber não só o que a gente está praticando, mas que lobo que a gente está alimentando, né? A outra coisa também que eu acho bem bacana nesse capítulo é que da escritória do Ganesh. Claro, né? Mahabharata, Ganesh, Kaliugra, tantas histórias loucas e tantas conversas muito interessantes, né? O Ganesh convida o Vyasa, que é a pessoa que estava escrevendo o livro do Mahabharata, né, para que ele escreva aquilo que você quer que a voz do seu coração fale. E por que eu estou falando isso? Porque agora, depois do capítulo 12, você vai ter que fazer resenha do seu livro. E quando fizer a resenha do livro, considere aquilo que o seu coração fala. Faça o seu resumo do livro de acordo com aquilo que o seu coração fala. E a gente vai poder reconhecer que você leu o livro com a voz do seu coração. Obrigada por toda a tua ajuda. Lendo o livro, você me faz muito feliz. Muito obrigada por estar participando e por estar assistindo esse vídeo. E eu espero que ele te ajude a entender melhor, um pouquinho mais, do livro Ouça Sua Voz.